Esse é o canal Paz e Bem e nós estamos aqui com a série de vídeos Mulheres e Mitos com a Fernanda Carlos Borges. E hoje nós vamos falar sobre pai, diferença nos papéis de gênero e subordinação da mulher. Tudo bem, Fernanda? Vamos começar o Tudo bem a todos. Legal. Então, vocês que estão nos assistindo aí, primeiros avisos, vocês que estão nos assistindo no canal Paz e Bem, na Pós-TV 247, o canal Paz e Bem é um recorte da TV 247. Mas, para você fazer sua inscrição, é tudo diferente. Se você puder fazer uma doação, a gente sabe que os tempos estão difíceis, vá lá até o canal Paz e Bem e tem todas as orientações na descrição de cada vídeo. Então, vamos começar essa conversa do dia de hoje. A Fernanda vai falar um pouquinho sobre a figura do pai. E eu tive a oportunidade de ver alguma coisa que ela produziu previamente e achei interessantíssimo, porque ela faz uma relação disso com a questão dos animais. Então, eu vou dar a voz para ela explicar para a gente. Não sou eu que faço, né? Isso aí são os estudos por aí. Mas a questão é a seguinte, durante muito tempo, como a gente viu no vídeo anterior, a representação do isso da criação, né, era uma mulher, uma deusa. E aí, aí com o tempo essas histórias da criação, elas vão evoluindo de uma mulher, que é a deusa da criação, para o casal de deuses e depois para um pai da criação. Aí a pergunta é, o que aconteceu, né, socialmente? O que aconteceu entre os humanos para que essas mudanças acontecessem no mito? Mas assim, nem sempre houve a figura do pai na humanidade, assim como não há no chimpanzé. Então, você pega, por exemplo, o bando dos chimpanzés, eles sabem quem é a mãe. Se você pega, por exemplo, as pesquisas da Jane Goodall, que acompanhou por décadas uma sociedade, um grupo de chimpanzés, ela fica muito claro, assim, eles têm uma referência muito grande de quem é a mãe, eles têm vínculos e desenvolvem personalidades diferentes dependendo da mãe que tem, mas o pai é uma figura desconhecida. Os machos do bando, eles vivem ali entre eles reconhecem os machos, sabem quem é a liderança, quem é isso, quem é aquilo, mas eles não têm a figura do macho pai, porque os chimpanzés parecem que não associaram ainda aquilo que eles fazem quando as fêmeas estão no cio, que é um enamoramento, uma paixão que dura uns 15 dias, eles não associam aquela festa à paternidade. Eles não têm assim, o macho que se aproxima e que faz esse papel de pai. Possivelmente, durante muito tempo, a humanidade também foi assim. A gente não sabia que existia um pai na história. E o que possibilitou que a gente descobrisse que os machos participavam da gravidez? Provavelmente foi quando nós, seres humanos, começamos a criar animais em cativeiro. Em algum momento nós fizemos isso. Durante muito tempo a gente caçava eles soltos. Em algum momento a gente pegou um bezerrinho, colocou numa cerca e deixou que ele crescesse ali, para não ter que sair para caçar, né? E esse bezerrinho, sozinho, não procriava. E se tivesse com outro do mesmo sexo, também não procriava. Então, em algum momento, nós entendemos, no nosso passado, que o macho participava da gravidez, ou seja, ele participava da criação de uma nova vida. Isso está nos livros do Campbell, ele explica isso em alguns livros, e também as pessoas que estudaram com ele, né, os orientandas dele. E aí começa a surgir, então, casais de deuses, pares de deuses. Um exemplo de par de deuses, por exemplo, que não é deus exatamente, mas é um par que cria junto, é o taoísmo. O taoísmo é o yin e o yang, representando o feminino e o masculino, produzindo junto. Não tem um que vem antes, né? Então, isso aconteceu. Famílias de deuses, então tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, enfim. Isso começa a surgir nesse período. Que fica legal, né? Porque parece que está tendo aí algum equilíbrio, né, de forças. Mas como é que essa história do Deus Pai, ela muda a nossa subjetividade e surge essa questão de subordinação e muitas vezes da exclusão. Então, deixa essa questão que você falou de equilíbrio de forças. Não, a gente tem essa referência de pensar assim, mas não era bem assim. Porque nesse período da grande deusa, das grandes deusas da criação,
não eram sociedades hierarquizadas em que as mulheres dominavam os homens. Então, não eram sistemas de dominação feminina. Então, o surgimento de um Deus Pai, ele não vem a serviço de uma igualdade social ou de afrouxar um sistema de dominação feminina, não é isso. O que o pai traz para a subjetividade é muito bom, é uma complexidade, quer dizer, as crianças, de repente, têm que lidar com um da mãe, com o dois do pai, com uma diferença entre eles, e isso vai enriquecendo a nossa subjetividade. Quem defende essa ideia muito bem é um cara que chama Henri Atlan, num livro que chama Entre o Cristal e a Fumaça, quando ele fala da importância do pai na produção, na complexificação da nossa subjetividade, do nosso imaginário e da inteligência complexa, vamos dizer assim, né? Mas para isso foi bom, mas não tem nada a ver com ser bom para criar igualdade, porque não era desigual. As sociedades que tinham grande Deus, elas não eram sociedades de dominação feminina. A dominação de gênero ela vem depois, com o patriarcado. Isso é uma coisa mais recente na história. Legal. Entende? Entendi. E me conta então essa parte da questão do Deus Pai, essa subordinação e exclusão aí que acabaram nos inserindo a partir de uma mudança, acho que da subjetividade. Então hoje eu pensei em falar um pouco, dar uma continuidade para aquilo que a gente viu no vídeo anterior, dessa transição do oráculo, que era o oráculo da sacerdotisa de Gaia, como que ele se transforma no oráculo de Apolo, que há uma mudança, o oráculo deixa de ser de Gaia, da sacerdotisa de Gaia, e passa a ser o oráculo de Apolo. E Apolo já é um deus posterior, ele é um deus que sendo um deus olímpico, ele já é de uma etapa posterior do desenvolvimento daquela civilização, quando já teve as invasões dos povos indo-europeus, que trouxeram novos deuses, e é um momento em que a Grécia já tem uma estrutura social regida pelos homens. Os homens, nesse período, né, em que Apolo rege o oráculo, eles já têm mais poder e já concentram poder social sobre as mulheres. Inclusive, nesse período, as mulheres mães, elas são completamente subordinadas ao interior da casa. Elas não podiam sair sequer sozinhas, elas tinham que sair na companhia de um homem. E aí, neste mesmo livro que eu usei para contar a história de Gaia, ele conta depois, ele narra esse processo de transição do oráculo de Apolo do oráculo de Gaia para passar a ser o oráculo de Apolo. Aí eu também vou querer ler um trechinho, porque ele escreve bem nesse livro. Legal. Mas a questão era a seguinte, se Gaia, quando ela fez esse oráculo e colocou ali a sua sacerdotisa, ela colocou para proteger a sua sacerdotisa um grande titã. Então, quem eram os titãs? Os titãs eram seres assim, fenomenais, monumentais, poderosíssimos. Então, eles eram muito fortes, muito grandiosos. Por exemplo, vocês têm noção do que é um titã? O Poseidon, que é um deus, a gente chama de deus grego, o Poseidon, ele é um titã. Quer dizer, ele é a força do oceano. Então, o titã é isso, né? É a força do oceano, é a força forças telúricas, forças da Terra muito poderosas. Então, ela colocou um titã para proteger esse oráculo, a pitonisa dela, que se chamava Tífon. Tá. Aí, assim, então, já havia Zeus, já tinha havido as invasões indo-europeias, os deuses indo-europeus já tinham vindo ali para a região da Grécia, inclusive para a ilha de Creta, e Zeus já tinha, que é o deus do trovão, né? O Zeus já tinha se transformado, já tinha se misturado ali com aquele universo mítico, a sociedade já tinha mudado sob influência dessas invasões, e era preciso, mas havia esse oráculo, que era a marca da presença de Gaia como a grande deusa da criação, a deusa do tempo, a deusa do destino, assim, esse destino que a gente estava falando no outro vídeo, né? E aí, então, é preciso que Zeus se aproprie do oráculo de Gaia, tire dela o poder sobre esse oráculo.
E aí a história que é contada é a seguinte. Então eu vou ler um trechinho aqui porque é muito lindo. Zeus não podia ser supremo até que vencesse a caótica força da natureza que os titãs representavam, dominando-lhes a capacidade de desordem para que as luzes prevalecessem. Claro que essa ideia de desordem e de luz, ela é uma visão já patriarcal, é associar a Terra à desordem. Então, na narrativa já tem um jeito de entender que coloca sobre a Terra a desordem. Sendo que a Terra é por organização, né? A natureza ela é feita de ordem, a natureza é feita de organização. Mas, enfim, essa é a visão já influenciada pela perspectiva patriarcal. Aí continua a narrativa, né? Era uma criatura horrível, com o corpo coberto de penas e enormes asas. Tá? E aí, assim, a dominação de Zeus contra este ser significava uma visão patriarcal de uma ordem masculina sobre uma terra caótica, sobre uma mãe caótica. O que não é assim, né? A Vieram para natureza pôr é ordem, vieram para arrumar a bagunça. tanto que até hoje é associado à mulher isso, as mulheres são desequilibradas, as mulheres não têm autocontrole, é como se o homem fosse o responsável pela ordem, né? Claro que a natureza também produz diferenças, né? Mas só para dizer que a natureza não é o lugar do caos, né? Ela possui ordem, assim como ela também possui acaso. Então não dá para Ela atribuir a possui a natureza. criação, né? Que é o que a gente se aproxima, que é a beleza de tudo isso, né? A natureza está constantemente em Se criação. Isso é reproduzindo muito e bonito. inventando. Aí daí continua o mito, era assim. Era tão grande que a cabeça dele tocava as estrelas e os braços abarcavam a aurora e o crepúsculo. Isso o Titã, que era o que cuidava do oráculo, né? A Tifon. Segundo o poema de Hesíodo, dos ombros dele saíam 100 cabeças de serpente, projetando línguas de fogo e flamejando nos olhos. Então, o autor vai comentar aqui no texto que esse jeito de falar como era esse guardião é uma forma de dizer, olha, ele era terrível, precisava ser destruído mesmo. Então, ele diz assim, essa narrativa desse Titã era uma forma de difamar para justificar o que o Zeus vai fazer depois, que é matá-lo e roubar o oráculo, né, de Gaia. Aí o Campbell, aí ele cita um trecho do Campbell em que ele conta esse terrível momento em que Zeus e Tifeu se confrontam na luta, né? Aí então o Campbell ele conta assim esse trecho: por trás dos pés do pai dos deuses, o Olimpo tremia e a terra gemia quando Tifeu, o monstro, se movimentava. E com a luz de seu raio, bem como dos olhos e do bafo de seu antagonista, o fogo irrompeu sobre o mar obscuro. O oceano revolto lançava ondas gigantescas contra todos os promontórios da costa, e o solo tremia. Hades, o senhor dos mortos, estremecia. E até o próprio Zeus teve um momento de dúvida. Quer dizer, ao olhar aquele ser fantástico, ele mesmo teve um momento de dúvida. Será que eu tiro o poder dela? destruo Será ele que eu mesmo, tomo né? tudo? É muito bonita a narrativa do Camping. Depois, então Zeus teve esse momento de dúvida e depois, criando força e empunhando sua arma terrível, o grande herói ergueu-se da montanha e, desfechando o raio, ateou fogo a todas aquelas cabeças flamejantes, uivantes, urrantes e salivantes. Quer dizer, ele joga raios, Zeus sendo o deus dos raios, né? Ele joga os raios em todas as cabeças e atinge Tifeu. Olha que lindo isso. Quando eu leio isso, eu choro. Tomara que eu não chore aqui. Pode chorar. Aqui a gente chora também. O monstro desabou no chão. E Gaia, a deusa da terra, gemeu por baixo do corpo de seu filho. É bem bonito.
o cadáver explodiu em chamas. Foi então que Zeus, o poderoso rei dos deuses, prodigioso em sua ira tempestuosa, lançou a vítima no abismo do Tártaro. O Tártaro, na mitologia grega, é uma das regiões do inferno. Do inferno que eu digo é do Hades, não é o inferno cristão, né? Não, Eles têm... a gente estuda isso no Espiritismo, a gente estuda o inferno pagão. A gente estuda o Tártaro, como é que era, os juízes que tinham lá, porque tem muita teologia, muita coisa de espiritualidade que ainda é construída em cima disso, né? Um Deus que pune, que você vai lá para o caldeirão, que você fica lá. Então, a gente é justamente para racionalizar isso e que a gente... Para pensar sobre isso, né? E aí ele então ela lançou, depois ele fala, o Campbell, né, escrevendo, ela lançou a vítima no abismo do Tártaro, de onde até o dia de hoje emanam de sua forma titânica todos os ventos que assolam os mares e trazem o infortúnio aos mortais, desviam as naus, afogam marinheiros e arruinam as obras de estimação do povo que vive em terra com temporais e poeira. Aí foi essa luta que garantiu o predomínio de Zeus sobre o oráculo de Gaia. E aí o que ele faz? Ele dá esse oráculo, então, Zeus, para os cuidados de Apolo. E Apolo é um deus da ordem, é um deus da simetria, é um deus das artes visuais, é um deus da lira. Assim, Apolo não é o deus da dança, ele é o deus da forma sob controle. É quase um arquiteto. É isso. O Apolo é o deus da forma sob controle. Isso define, acho que bem, o Nietzsche, inclusive, que ajuda a gente a entender o Apolo desse jeito, né? É o deus da forma sob controle. Ele não é o deus da transforma. Ele é o deus da estabilidade, né? Então, é isso no mundo grego que nós herdamos, civilização ocidental, né? A gente herdou essas histórias, a gente lê elas, gosta delas, e isso povoa o nosso imaginário. Eu achei muito legal, porque inclusive você falou isso, né? No Espiritismo vocês estudam essas histórias desses universos religiosos dos gregos. Então, herdamos mesmo, né? Por que herdamos essa subjetividade, essa memória? É por causa disso que é bom a gente entender, estudar e conhecer, né? A construção, então, da exclusão da mulher começa aí. A pobre, pobre não, né? Mas Gaia, de certa forma, foi totalmente, mais ou menos, ainda continuam fazendo isso, só que hoje eles tiram a presidência da República das pessoas, né? Cada Hoje eles depõem a grande mãe com golpe. Faz golpe, vai lá, fala, ó, você teve pedalada que você não fez, mas tá lá, é nosso tudo, então a gente tá aqui, toma tudo no chão que você fez. Não, e no caso da Dilma tem muito a ver com essa estratégia assim de difamação que Tifon sofreu, né? As fake news, né? Ela é louca, ela é descontrolada, ela é monstruosa, ela tem 1000 cabeças serpenteadas, ela cospe fogo pela boca, ela destrói tudo. Continuam, né, jogando todo o trabalho para o chão, né? Jogando. Não, inclusive na esquerda, assim, né? A mulher foi pior que o homem, a mulher é mais descontrolada, a mulher não sabe lidar com as coisas. A mulher não sabe fazer política, né? A mulher não sabe fazer política porque ela é emocionalmente meio louca, né? Ela é instável, né? Ela é instável, precisa do homem. Ela é tão instável quanto o Tifon, né? Quanto a serpente. Essas formas de difamação da mulher, elas permanecem, né? Sim. As formas de difamação desde o início do patriarcado, elas permanecem, né? Que é uma coisa que o Mauro vem trazendo desde aquele texto dele, né? Quando ele se deu conta realmente do quanto é pesada a história, né? Para o nosso lado. E que ele tem feito também alguns programas Paz e Bem para a própria esquerda olhar também nessa desconstrução que eles fazem o tempo inteiro das nossas histórias, das nossas lutas, daquilo que a gente... da nossa voz, né? Da nossa voz. Então, aí com essa transição, a deusa, né? E com isso as mulheres, isso está acontecendo na sociedade, a deusa representa a deusa, ela já não é mais poderosa. Então, se uma mulher exerce com muita firmeza a sua autoridade, o seu poder, ela é tida como autoritária, ela é tida como uma pessoa difícil de lidar com ela. Mas se um homem faz as mesmas atitudes, né, de
ser determinado, ser muito firme, tomar decisões. Aí ele é enérgico, aí ele é enérgico. Aí ele é enérgico, aí ele sabe o que quer, aí ele é firme, não é? Nós somos horríveis, né? Se a gente... A gente é muito perseguida, desculpa, a gente é muito perseguida pela imagem de que nós devemos ser o tempo todo agradáveis, compreensivas, doces, simpáticas. Eu já ouvi isso no retorno de uma avaliação, que eu tinha que ser mais simpática, sorridente e empática. Fofa! Fofa! A gente sabe ser fofa. Cansei de ser fofa, não tem aquela expressão? Cansei de ser fofa. Você é tão boazinha, né? Alice, você está falando, olha que memória, né? Você olha como... Isso é importante, acho que dizer aqui, reforçar para as pessoas que estão acompanhando. A nossa mente não é isolada na nossa individualidade. A gente não está pensando sozinho tudo. A gente herda uma memória. A gente herda memórias milenares. De novo, voltando à questão do orar, conhece-te a ti mesmo, conhecer a si mesmo, também conhecer essas memórias que formaram a forma como a gente vê o outro e a forma como como nós concebemos a nós mesmos, não é isso? Olha que memória antiga. E herda essa ideia, então, de que as mulheres podem ser um grande titã destruidor. Eu lembrei agora desse xingamento que os antifeministas falam, né? Que as feministas têm pelo no sovaco, as feministas fazem cocô no chão, que elas são fedidas, que elas não são higiênicas. Tudo isso é a construção de uma visão de mulher destruidora, titânica, monstruosa, quando ela não está sob o controle masculino. Sim. Não é? Sim. Essa recomendação de controlar as mulheres existem em algumas religiões, assim, nos livros sagrados delas. Sim, sim. Mas a parte bacana é que já tem muita gente aí progressista revendo essas coisas. Eu mesma tive a oportunidade de ir a uma sinagoga progressista. E lá, o Alexandre Leone, ele dá curso com a gente no canal. Uma das coisas que ele falou para a gente que foi muito bonita no final, quando a gente abriu uma conversa com ele, foi assim, olha, a cerimônia foi conduzida por mim de Shabá, mas poderia ser para uma mulher ou qualquer outra pessoa aqui da comunidade. Então, assim, dá uma alegria, porque já tem gente revisando isso e não se atendo mais àquela letra do jeito que estava ali. Eles podem... Então, isso que você está falando é muito importante, porque quando a gente vai ler essas histórias dos mitos, a gente percebe que eles evoluem, eles se transformam, né? Os mitos, eles não são fixos para sempre. Então, assim, se você pode pegar mesmo esses livros sagrados da tradição judaico-cristã muçulmana, eles também envolvem uma série de modificações. O cristianismo é uma modificação no texto original, o islamismo é uma modificação nos dois primeiros, né? Então, os mitos se transformam, e há uma responsabilidade nossa mesmo, filosófica, de pensar valores como esse rabino que você acabou de contar aí, né? Quer dizer, de entender que o mito é vivo e que o mito pode ser reinterpretado. Não é mudar a Bíblia, como tem gente que fala, assim, tentando destruir a razão da coisa. Não é isso. A Bíblia mesmo, ela é uma seleção de livros que foi historicamente definido, né? O que fica dentro, o que fica fora e tal. E há muitos estudos e hipóteses de que os próprios textos foram transformados, porque as pessoas foram pessoas posteriores que escreveram, então tudo isso pode ter sido escrito, adaptado ao seu tempo. Pensar os mitos não é invenção de esquerdistas, assim, sabe? Repensar o significado. Isso aconteceu ao longo do tempo. Os mitos se modificam mesmo, independente da esquerda. Assim, no sentido da esquerda contemporânea, né? Não somos nós que inventamos isso. Os mitos se transformam na medida em que a própria sociedade se transforma também. Ponto. Isso é a história. Isso não é uma invenção específica de um grupo revolucionário. Legal. Você sabe que tem um estudioso, eu estou lendo ainda a obra dele, que é o Bart Ehrman, e ele fala assim, ele tem um livro que chama O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Então, aí ele vai contando todas essas modificações. Depois ele estudou todos os manuscritos que foram encontrados,
tal, e ele vai falando também dos evangelhos e tudo que foi adulterado e como é que era o texto original. Então, assim, a gente vai vendo que conforme o tempo que a gente vive, é uma história, é uma As histórias narrativa. modificam. Então, não Isso, adianta a gente ficar apegado naquilo, e isso. para nós, no caso, no meu multiverso espírita, a gente fala muito, que é a questão da fé raciocinada, que é assim, pensa antes de falar aquilo. A gente não pode abrir mão da nossa responsabilidade filosófica. A gente não pode parar de pensar, esse valor é bom? Esse valor traz coisas boas para as pessoas ou não? A gente pode pensar isso. Então não adianta, se está escrito, espanque seu filho se ele te desobedece, eu posso pensar, será que vale a pena espancar se isso de fato tem um resultado? Espanque sua mulher se ela te desobedece. Será que isso de fato traz benefício? Nós temos essa liberdade, porque os mitos são vivos, não só são vivos, porque eles estão presentes na nossa vida, então mesmo, né, essas histórias estão presentes na nossa vida, são referências, mas também estão vivos porque se modificam. Nós temos responsabilidade, eles fazem parte do nosso imaginário, nós temos responsabilidade sobre ele. O mito não exclui a filosofia, ao contrário, eles andam juntos desde o início, né? Legal. Então, gente, olha, de novo eu esqueço de marcar o tempo. Eu ponho aqui só para contar para vocês porque que eu esqueço, é que eu ponho no celular para marcar o tempo e ele bloqueia a tela. Aí eu esqueço que eu tenho que olhar o celular. Então, mas não tem problema. Então, acho que a gente já está chegando meio que no final desse programa. Eu vou deixar a Fernanda aí fazer as despedidas e só vou lembrar, se vocês gostaram, curtam e compartilhem esse trabalho que a gente está fazendo aí com muito carinho e alegria. E continue, ative lá o sininho do canal para vocês terem sempre as notícias de quando estrear um novo vídeo. Sexta-feira, 17 horas, e depois na TV, na Pós-TV 247, aí a gente vai saber depois qual vai ser o dia e o horário. Mas um beijo grande para vocês. Obrigada, Fernanda. Você quer falar mais? Eu queria convidar o pessoal para visitar o canal Filosofia em Movimento, porque lá tem vários vídeos de estudantes que estudam filosofia comigo e são vídeos feitos com o objetivo de serem acessíveis, que às vezes a filosofia tem uma linguagem muito própria, um vocabulário muito próprio, se torna um pouco mais difícil para quem não estudou, não se formou nessa área, né? Mas tem uns vídeos bem acessíveis, interessantes, feitos por estudantes de filosofia e de outras pessoas que estudam comigo. E, enfim, acho que foi uma conversa gostosa, né? Legal. E nós temos também Dependesse, a gente ficava aqui falando, né, Carla? Mas a gente tem também os trabalhos que o grupo de filosofia, de alunos de filosofia da Fernanda, produziu para o canal Paz e Bem. Então, Exato. Vocês podem também dar uma olhada nesses vídeos. Isso, no ciclo de filosofia, religião e ética. Legal. Então, tá bom, gente. Então, um beijo grande, Fernanda. Um beijo a todos. Até o próximo. Em paz e bem. Beijo.